Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma unidade do nosso curso Algoritmos e Programação em Java 10. Eu percebo que você já caminhou bastante para chegar até aqui. E os conceitos que foram apresentados para você até aqui são conceitos fundamentais e importantíssimos. Eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui comigo, caminhando, desenvolvendo código, fazendo algoritmos, transformando esses algoritmos em código Java. Só para você ter ideia, já chegamos a quase 50 programas escritos em Java. É bastante coisa. E quando eu terminar essa nossa quinta unidade, que a gente vai começar a estudar agora, a nossa quinta e última unidade, nós já vamos ter feito mais de 50 programas em Java. Então perceba que você começou sem saber nada, sem saber o que era algoritmo, sem saber programação, sem saber linguagem de programação, sem saber Java, e você vai terminar esse nosso curso já tendo feito mais de 50 aplicações em Java. Estou muito feliz por você, perfeito? Essa quinta unidade, chamada Tópicos Finais, na verdade, como diferente um pouco do que o nome sugere, não termina aqui o assunto programação. Termina sim os conceitos vistos aqui no curso de programação, para quem está começando a programar e quem já conseguiu avançar, você já se encontra nessa situação, você tendo terminado as 4 unidades que eu já apresentei, você já está sabendo programar, já está sabendo resolver problemas, já está sabendo escrever código Java, e agora nessa unidade final, nessa quinta unidade, eu vou passar conceitos que eu considero importantes, que você pode avançar nesses conceitos mais adiante, eu vou explicar ao longo dessa quinta unidade. Mas não terminamos aqui o assunto programação. O assunto programação ele é muito vasto. Como eu falei logo no início do curso, você pode aplicar os conceitos vistos aqui em vários dispositivos computacionais. E dependendo do tipo de dispositivo, você tem que estudar a linguagem específica, por exemplo, se for trabalhar com robótica, se for trabalhar com internet das coisas, IoT, tem suas particularidades, aí você tem que se aprofundar nessas particularidades. Por isso que eu digo que a programação não termina agora, mas um mundo novo está se apresentando para você. Perfeito? Então vamos começar nosso curso pela nossa primeira videoaula, depuração dos programas no Eclipse. Qual a ideia de depurar? Depurar é, como o próprio nome diz, limpar, corrigir. Quando a gente fala depuração de programas no Eclipse, o que é que eu quero fazer? Pegar meus códigos feitos em Java e corrigir os erros. É isso que eu quero fazer. Perfeito? Então, o que é que nós vamos estudar nessa videoaula aqui, que é um conceito super importante, é bem simples, é bem fácil, adianto logo para você, mas é importantíssimo você ter essa ferramenta na mão, saber depurar seus programas e utilizar o Eclipse, que ele tem ferramentas que te auxiliam nesse processo. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho de detecção de erros. Vamos dar uma olhadinha no slide, ver os conceitos e aí vamos para a prática, perfeito? Vamos dar uma olhada. Detecção de erros. Em programação, depuração de programas é o processo de detectar e remover erros no código. Existem 2 tipos de erros em um programa: erros de sintaxe e erros de lógica. Os erros de sintaxe são aqueles gerados pela digitação incorreta de um comando, nome de variável, a não digitação de uma chave de abertura ou fechamento do laço. O próprio editor de código, no nosso caso que nós estamos estudando o Eclipse, destaca em vermelho os erros de sintaxe. Voltando para cá. Então, erros. Temos basicamente 2 tipos de erros, como eu falei anteriormente. Erros de sintaxe e erros de lógica. O erro de sintaxe, a gente não consegue rodar nenhum código com erros de sintaxe. Por quê? Porque o nosso editor não permite. Ele marca em vermelho a parte do nosso código que está com erro e ele não deixa rodar o programa de jeito nenhum. Então, erro de sintaxe é uma coisa que a gente vai ter que corrigir para rodar nosso programa. Então, assim, basta você prestar atenção, saber a sintaxe e corrigir. Se não souber corrigir, o teu programa não vai rodar, então não tem jeito. E resumindo, o erro de sintaxe é simples de resolver. Basta ver onde você errou no código, se faltou uma chave de abrir e fechar, enfim. Isso é simples de resolver. O difícil é o outro tipo de erro. O difícil é o erro de lógica. É nesse que eu vou falar mais adiante, que nós vamos fazer o nosso exercício baseado em buscar erros de lógica, perfeito? Então o erro de sintaxe, a gente pode dar uma olhada no slide, vamos dar uma olhada no slide? Nesse código aí, o que aconteceu? Percebe-se o quê? Que o editor está marcando como errado o else, perfeito? Por que ele está marcando o else com um erro? Olha o xizinho aqui de erro. O próprio editor,
ele marca o erro de sintaxe. Isso aqui é um erro de sintaxe. Erro de sintaxe. O próprio editor está mostrando esse erro para mim. Então eu não vou ter como rodar esse código se esse erro permanecer. Como é que eu corrijo? Opa, eu vou corrigir quando eu fechar a chave. Eu abri e não fechei. Por isso foi gerado este erro aqui. Perfeito? Isso aqui é o que nós chamamos de erro de sintaxe. De volta aqui comigo, amigo. Beleza? Deu para entender o que é erro de sintaxe? É simples resolver erro de sintaxe. O problema é esse erro agora, que é o erro de lógica. O que são erros de lógica? Vamos aos conceitos. Erros de lógica são aqueles gerados quando o programa é executado e o resultado gerado é bem diferente do esperado. Por exemplo, aí no nosso código nós temos um exemplo de uma divisão por zero. Na hora que nós formos rodar esse código, vamos ter problemas. Vão aparecer erros no nosso código. Erros de lógica é terrível. E o principal problema dos códigos hoje em dia são erros de lógica. Situações não previstas, entradas de dado do usuário feitas incorretas e não foram previstas um tratamento adequado, interconexão com outros recursos computacionais que estão indisponíveis no momento e não foi pensado em alternativas, em mecanismos de tolerância. Eu acesso, por exemplo, um servidor de banco de dados, ele está indisponível. Qual é o mecanismo de tolerância a falhas que eu vou ter? Como tratar isso? Eu falo isso no curso específico de Java, que eu vou citar aqui no final dessa unidade, perfeito? De como fazer esse tipo de tratamento. Então, existem erros de lógica. Erros de lógica são muito mais difíceis de serem tratados. Como é que a gente faz no Eclipse para acompanhar os erros de sintaxe? Ele já mostra, ele marca em vermelho, isso sem problema. E erros de lógica, como é que a gente faz para enxergar como o nosso programa está funcionando, como ele está executando, como ele está rodando? O Eclipse oferece dois recursos muito importantes de depuração de programas, que são os breakpoints, ou seja, são pontos do meu código que eu marco no meu código, informo, olha, aqui você vai parar a execução e eu vou passo a passo, que eu quero ver o que ele está fazendo. E o segundo é a chamada de janela watch, onde eu observo o conteúdo das minhas variáveis em tempo de execução. Então, no momento que ele está rodando o meu programa, eu estou verificando o que está acontecendo, quais são os valores das variáveis que estão aparecendo. Perfeito? Então, você pode dar uma olhadinha no slide, a tela do Eclipse que mostra esses dois recursos, perfeito? Breakpoint e a janela watch. Mas o interessante mesmo dessa nossa videoaula é nós testarmos, eu mostrar na prática como é que isso funciona. Vem comigo, vamos fazer. Então, meu amigo, vamos lá. Vamos fazer dois exercícios para entender como é que a gente identifica erros de lógica, como é que a gente identifica o fluxo de execução de um programa através de dois programas que nós já fizemos. O sequência.s.java e o Fibonacci.java. Então vamos concentrar aqui no sequência.s.java. Como é que eu posso ver a execução desse programa em tempo real e identificar se está acontecendo algum tipo de erro de lógica? Como é que eu faço isso? Então eu vou abrir o meu Eclipse, perfeito? Salvo engano, foi na unidade 4 que nós fizemos o código sequência S, está aqui. Vou abrir meu código sequência S e vou fazer o seguinte, vou começar a fazer meus breakpoints. Então, aqui no meu código eu vou escolher um ponto de parada do meu programa, que eu chamo de breakpoint, por exemplo, aqui, no S, quando o S recebe S igual a mais 3. Eu clico duas vezes, como é que é, professor Sampaio? Coloco o mouse aqui em cima, duplo clique, olha aqui o breakpoint, acabei de criar um breakpoint, perfeito? E agora, e depois? Eu quero ver a execução disso em tempo real, eu venho aqui, tá vendo? Esse inseto, a gente chama de debug, você vai clicar aqui na setinha, debug as Java Application. Ele vai dizer que ele vai abrir uma outra perspectiva, você diz sim. Perfeito. E aqui eu tenho as minhas variáveis e como elas vão ser alimentadas em tempo de execução, perfeito? Então vamos lá, o que aconteceu aqui no meu código? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu minimizar essa janela aqui e concentrar nessa aqui do meu código. Então aqui meu código, eu entrei aqui no laço,
Tá? Atribuir essas variáveis valor 0, olha aqui elas atribuídas valor 0. Tá? Definir o S igual a 1, olha o S, 1. E aqui quando eu entrei o I era igual a 2, olha o I igual a 2. E aí o breakpoint, o meu código parou bem aqui. Aí eu vou clicar nessa opção aqui, Step Into. Vamos lá. Então o S parou aqui, o S é 2. Agora o S é quanto? S igual a 4. Continuando. Ele verifica o valor do I, se é igual a 9, se é igual a 10, se é igual a 100, não é, se é igual a 1000, não é, e ele volta para o laço. Ou seja, vocês lembram com essa sequência aqui, não sei se está claro qual é a sequência, o que é a sequência S? A sequência S foi aquela que nós vimos logo em soluções, algoritmos, soluções de problema matemático. Essa sequência S é aquela que é 1, 4, e ele vai crescendo de 3 em 3, 7, 10. Nós vimos na aula passada, perfeito? Essa é a sequência S. Então o valor de S inicial era 1, aí depois do primeiro laço 4, segundo laço 4, terceiro laço 7, 10 e assim por diante. E eu queria ver o valor do nono elemento, do décimo elemento, do centésimo e do 10.000, do elemento 10.000. Perfeito? Então aqui, olha, eu tenho um controle em tempo real. I igual a 2, vamos lá. O I é 3 agora, próximo laço, o S passou para quanto? 7. O I é 9, o I é 10, o I é 100, o I é 10.000, não, próximo. O I é quanto? 4. O S agora é 10. 13, 16, 19, 22 e o I incrementando, perfeito? Aqui é uma forma de identificar erro de lógica. Porque se meu programa não estiver dando o retorno que eu quero, eu posso estar analisando o que está acontecendo no meu programa. Perfeito? E aí, se eu quiser finalizar aqui essa opção de navegação pelo breakpoint, eu aperto aqui nessa opção Play, e eu clico aqui nesse outro play aqui e ele finaliza. Perfeito? Então isso aqui e aqui mostram os breakpoints, onde é que eu criei, quais foram as linhas que eu criei. Aqui no sequência S foi na linha 11. E aqui as variáveis que eu estou controlando após a execução do meu programa. O I foi até o 28, eu encerrei no 28 o código. Se eu quiser voltar à perspectiva que estava, eu clico aqui. Eu volto para a perspectiva, aqui está meu breakpoint, se eu quiser tirar, dá um duplo clique, na hora que eu rodar, ele roda normalmente o meu código. Então a ideia de eu usar o breakpoint aqui é justamente acompanhar o fluxo de execução e identificar erro de lógica. Perfeito? Ficou claro o entendimento aqui do uso do breakpoint da janela Watch? Vamos ao segundo agora, que é o Fibonacci. O Fibonacci, lembra a série de Fibonacci? Como é a série de Fibonacci? Os dois primeiros elementos são 1 e os próximos é a somatória dos anteriores. 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Estão recordados? Lembraram? E aqui, se eu quiser fazer breakpoint para saber se meu código Fibonacci está certo, eu posso colocar um breakpoint aqui também, no S, duplo clique, e rodar o debug aqui novamente. Yes. E aqui eu tenho as variáveis. E vamos rodar do Fibonacci. Não, aqui ainda está no sequência S. Não, eu quero este carinha aqui. Dá um stop aqui, deixa eu dar um stop. Perfeito. Deixa eu dar um debug novamente. Agora, tá? Eu estava com a janela Watch aberta ainda do código anterior. Então eu tenho S1 igual a 1, S2 igual a 1, e aí eu quero calcular os próximos S, né? Perfeito? Ou seja, o valor do S eu vou calcular agora. Vamos lá. Step Into.
O valor do S, cadê o valor do S? O valor do S é 2, perfeito? O valor do S é 2. E o S1? O S1 é 1, vai receber quanto agora? O S1 é 1, vai receber S2. Quem é S2? É 1 também. Vamos lá? E o S2? O S2 é quanto? É 1. Vai receber S. Quanto é o S? O S é 2. Então, olha, o S2 já passou a 2. Perfeito? Aí eu verifico se o I igual a 9, se é 10, 100 e 10.000. Já expliquei esse código anteriormente. Então, você já está familiarizado com ele. Eu estou concentrando aqui só na questão dos breakpoints e da parte watch, tá? De acompanhamento aqui para ver se tem algum erro de lógica. Então, percebe, o S1 é 1, o S2 já não é mais 1, é 2. E o S vai ser quanto agora? Vamos dar uma olhada. O I é 4. O S vai ser quanto agora? O S1 vai receber S2. O S1 vai passar para 2 agora. Olha, o S1 passou para 2. E o S2 vai passar para quanto? Quanto é que estava o S? O S estava 3, então o S2 recebeu 3. Aí verifica se o I é 9, 10, 10.000, volta. Quanto vai ser o S agora? Quanto é que está o S? Vamos lá. O S agora é 5. O S1 vai receber o S2. Quanto é o S2? 3. O S1 vai receber 3. E o S2 vai receber quanto? Vai receber 5. E o S vai ser quanto agora? Vai ser 8. Perfeito? Deu para entender? Então, assim você consegue verificar se tem erro de lógica. Esse aqui é um exemplo de checagem para ver se tem erro de lógica ou não na hora que a gente estiver rodando o nosso programa. Perfeito? Vou finalizar a execução aqui dele, colocar na tela inicial e vou tirar o breakpoint, ok? Perfeito? E rodar meu código aqui normalmente. Beleza? Deu para entender? Então, como é que a gente faz depuração de programas no Eclipse? Espero que tenha ficado bem claro. Um grande abraço!